Educação à distância, mudando realidades. Olá, que bom ter você aqui de novo. Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Economia do Setor Público, dentro do curso de Gestão Pública da EAD aqui no IFRO. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento econômico, com bastante foco assim, no papel do setor público. Quem pensou sobre o setor público dentro do pensamento econômico? Vamos falar sobre alguns pensadores muito importantes, tá? Essa é a nossa segunda aula, então. Nós seguimos com esse conteúdo e eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou a professora Denise Tontiucci, sou mulher, branca, dos cabelos longos e claros, estou usando roupa social, camisa azul escura, calça social, e estou aqui no IFRO, numa sala branca de gravações do IFRO, onde nós temos no cenário escritas as palavras educação à distância, mudando realidades, escrito em cores verde, na cor verde, em letras grandes. Esse é meu sinal para a comunidade surda que nos acompanha e nós temos aqui a nossa intérprete de Libras interpretando. Oi, Tamires, tudo bom? Bom, vamos seguir então para o nosso conteúdo. Essa é uma aula de conteúdo muito relevante para a nossa disciplina, porque nós vamos entender um pouquinho sobre as bases teóricas que falam sobre o papel do setor público na economia. Eu peguei uma abordagem histórica, um pouquinho rapidinho, só para a gente entender quais foram os primeiros pensadores que falaram do papel do Estado, e aí partir para um foco maior nos pensadores mais contemporâneos, de como eles modificaram o que a gente pensa que é a atribuição do Estado na economia. Tá? Nós vamos começar, então, a aula discutindo o conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre os principais teóricos da economia, vamos discutir um pouquinho o que foi a escola clássica, a escola nacional americana, teoria marxista, teoria neoclássica e vamos falar, por fim, do keynesianismo. Aqui o nosso objetivo é narrar a evolução do pensamento econômico. Vamos fazer uma breve narrativa. Esse pensamento econômico ele pode ser dividido em três eras, né? O pré-moderno, o que a gente chama de período moderno, e o contemporâneo. O foco dessa aula será aqui, no período que começa no contemporâneo. Quando a gente fala do pré-moderno, a gente está falando dos gregos, que discutiram um pouco, né, filosoficamente, o que seriam os papéis das trocas na sociedade, os romanos, os árabes, né? Quando a gente fala do período moderno, a gente está falando dos mercantilistas, que principalmente na Inglaterra discutiram o papel das riquezas, formação de riqueza das nações, a diferença entre riqueza de uma nação para outra. A gente tem David Hume, que é um filósofo que fez parte desse pensamento, né? E os fisocratas, que são os franceses, que se debruçaram um pouco sobre o pensamento das relações de trocas, né, dentro da economia, o surgimento da burguesia, né, nos estados mais modernos, um momento assim, ainda pré-capitalismo. Quando a gente fala de contemporâneos, a gente está falando de todo mundo que veio depois de Adam Smith. Então é aqui, com Adam Smith, que a gente vai começar o nosso conteúdo de verdade, tá? O Adam Smith é um cara que viveu entre 1723 e 1790. Ele é considerado o pai da economia moderna, né? Ele escreveu um livro muito importante para a economia que se chama Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Ao escrever esse livro, o Adam Smith quis entender por que algumas nações são ricas e outras são pobres. Ele falou muito sobre a questão do autointeresse, como as pessoas podem agir para melhorar a própria vida. Tipo uma versão mais sutil do que a gente poderia chamar de egoísmo também. E ele discute o papel do individualismo. Ele fala que o mercado atua para coordenar os desejos de consumir e os desejos de produzir bens. É do Adam Smith que surgiu a expressão a mão invisível do mercado, que organiza o papel dos consumidores e dos produtores. O livro é gigante, né? Um livro daqueles que fica em pé, assim, se você colocar ele fica um tomo, assim, gigante o livro dele. Nesse livro ele fala uma ou duas vezes sobre mão invisível, mas essa expressão ficou muito popular e ela é muito utilizada por todos os pensadores mais clássicos da economia, quando eles vão entender que tem um mecanismo muito importante dentro da sociedade capitalista que equaliza a produção e o consumo. E esse mecanismo nada mais é do que a flutuação dos preços, né? Quando um preço sobe muito, isso passa uma mensagem muito importante para produtores e para consumidores. Por exemplo, imagine, se o preço do feijão sobe muito, o preço do feijão fica caro, o feijão começa a ficar muito caro, R$50 o quilo. Passa duas mensagens para a gente. Para os consumidores, ele passa uma mensagem para a gente retrair o nosso consumo. Tem que parar de comer feijão. Se o feijão está R$50 o quilo, eu vou comer outra coisa. Já para os produtores, passa a mensagem de produzir mais. Gente, está lucrativo. O feijão está lucrativo, a R$50 o quilo. Vamos produzir feijão? Já sou agricultor, eu troco a minha produção, se for possível, para
produzir ali o feijão, para oferecer esse produto que está dando tanto resultado na sociedade. E aí essa alteração do preço vai resolver um problema na sociedade. Por quê? Por que o preço do feijão subiu, no primeiro lugar? O preço do feijão subiu porque esse produto ficou mais escasso. A necessidade humana por feijão estava muito grande, mas os recursos produtivos para produzir estavam poucos. Tinha pouca terra, pouco trabalho humano, poucos recursos financeiros produzindo feijão naquele momento. Por causa disso, houve um desequilíbrio do mercado. Esse desequilíbrio foi resolvido pela alteração do preço. A gente teve um preço que subiu muito e essa mudança no preço traz um dinamismo dentro da sociedade. A gente vai ter uma mudança dentro da sociedade onde a gente vai reduzir o consumo daquele produto e aumentar a sua produção para encontrar um novo equilíbrio, né? À medida que novos produtores começarem a produzir feijão, o preço do feijão vai começar a cair, porque vai começar a chegar mais feijão no mercado. E aí, se eu também retraio o meu consumo, eu diminuo um pouco a pressão sobre o preço. A ideia é que o preço aí no longo prazo vai acabar caindo e a gente vai, talvez até depois de um certo tempo, ter uma redução no consumo daquele produto. Na prática, a gente vê muito isso, por exemplo, a carne de boi, né, que ficou muito cara nos últimos anos e as pessoas estão tentando consumir um pouco menos, estão trocando por outras carnes ou até parando de comer tanto churrasco, né, tanto carne fartura como a gente já teve no passado. Esse é um comportamento de flutuação de preços que vai traduzir-se no que o Adam Smith explicou como a mão invisível do mercado. Essa atuação é muito relevante para a gente entender, de uma forma bem simples, como muda o comportamento dos atores à medida que um produto se torna mais raro em algum momento ou mais desejado por alguma estratégia, né? A gente vai ver que na teoria clássica, então, o Adam Smith tem esse papel de pai, porque ele inaugurou não só o conceito de economia contemporânea, como também toda essa escola clássica, discutindo muito essa parada dos equilíbrios, o preço que leva ao equilíbrio entre consumidores e produtores. Ele vai discutir suas quantidades, seus preços. Quem estuda economia, a gente vai produzir um gráfico assim, de preços e quantidades e vai colocar, essa aqui é a curva de oferta, quanto maior o preço, maior a quantidade que uma pessoa deseja produzir. Então a gente vai fazer muito uma representação gráfica desses equilíbrios, não nessa disciplina, tá, gente? Nós economistas no geral. O mercado, então, é apresentado como esse ser importante para o capitalismo, né? E ele defende aí fortemente a competição livre. Para ter competição livre, ele fala de uma redução da intervenção do Estado na economia, cabendo a ele, ou ele, no caso o Estado, né, garantir apenas alguns direitos fundamentais e preservar a propriedade privada. Então, o Adam Smith, ao ser pai da escola clássica, ele é pai também do que a gente chama de liberalismo econômico. A gente vê hoje muito em pauta esse pensamento, a gente tem pensadores mais contemporâneos que falam sobre isso, outras escolas, escola austríaca, a gente tem o Mises que discute um pouco sobre esse liberalismo econômico. Em suma, o que a gente pode resumir é essa questão de ter um Estado que intervém menos na economia, que deixa os preços flutuarem e que nessa flutuação a gente encontra novos equilíbrios, partindo de novos preços e novas quantidades que vão ser comercializadas de um bem, à medida que o preço consegue, então, equalizar ou equilibrar o desejo de consumir e o desejo de produzir. Muito criticado, muito aclamado, muito polêmico. Adam Smith é uma pessoa super comentada dentro do mundo econômico, porque, por um lado, ele está falando de uma realidade que não vem de uma economia sem história, a gente está falando aí de uma economia do Reino Unido, a gente sabe que na Inglaterra que aconteceu a Revolução Industrial, é lá que começou o capitalismo moderno, e aí, apesar de que a gente ter um momento de muita intervenção do Estado, ele fala, então, de um Estado que vai ser menos atuante, que não vai atrapalhar a economia. E a partir daí a gente tem um momento também que acompanha um crescimento do tamanho do Império Inglês. Nos anos de 1800, que é um ano sequentes à morte do Smith, a gente vai ter um crescimento do Império Inglês que vai se espalhar, o Império Britânico vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, junto com essa conquista do Império Britânico, a gente vai ter também uma grande propaganda para essa teoria que vai se tornar assim, a principal teoria econômica no mundo. Até hoje muito aclamada, de uma forma mais reformada. Falando então de alguns outros pensadores, até mais modernos, né? A gente vai falar sobre o Alexander Hamilton. Ele teve até uma peça da Broadway, bem contemporânea, né? Nos últimos anos, chama Hamilton, a peça da Broadway, conta a vida dele. E ele vai inaugurar a Escola Nacional Americana, a Escola Nacionalista, com pensamento nacionalista, que é um pensamento que até hoje aparece muito na política brasileira. A gente vê muitas políticas nacionalistas de economia. O Hamilton viveu entre 1755 e 1804. Ele morreu atuando, assim, né? Ele é muito atuante assim, na economia americana.
Ele fala, por outro lado, do contrário do mercado livre, ele fala de barreiras às importações, para buscar com isso desenvolver as indústrias por meio do protecionismo do Estado. Fala sobre projetos de infraestruturas financiados por tributos aplicados a produtos industriais importados. É o contexto da industrialização mundial. A gente vai ter a Inglaterra que partiu na frente, e o Hamilton, então, é um americano dos Estados Unidos. Ele fala que os Estados Unidos não pode abordar um liberalismo econômico, não pode abrir totalmente suas fronteiras. Ele tem que fazer uma tributação dos produtos importados, principalmente os produtos industrializados. E aí, com o recurso dessa tributação, construir infraestrutura. Infraestrutura para gerar tanto saneamento, né, situação assim de estradas, abrir mesmo as cidades, mas também infraestrutura de energia e condições para os processos industriais que depois vão mesmo florescer dentro dos Estados Unidos. Ele é muito atuante, chefe do Tesouro americano. No nosso material, discuto um pouquinho sobre a vida dele, que é muito interessante. Se você quiser assistir algum vídeo no YouTube, é um cara que teve uma vida muito louca, acabou morrendo num duelo, sabe? Muito legal mesmo descobrir um pouco sobre a sua influência no Brasil e no mundo. E no Brasil, até hoje, a gente vê muitos pensadores, quando vão falar de defender uma construção de uma indústria nacional, defendendo ideias nacionalistas. Ideias essas que a gente tem esse pensador como um dos grandes pensadores mundiais. Vou falar de algumas outras escolas que falam do papel do Estado na economia. Vamos abordar, então, a escola, dentro da escola nacionalista, o papel do Friedrich List. O List é um alemão, tá? Ele não está exatamente na escola americana, é porque essa escola tem dois nomes. Eles estudam muito essa questão do nacionalismo dentro da da Alemanha. Ele fala sobre proteger temporariamente o mercado nacional para garantir a consolidação da indústria nacionais. Fala sobre mudanças para o ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. E fala também sobre proteger para não ser invadido, mas não estender essa proteção por tempo demais, de modo a deixar o mercado nacional preguiçoso. Então ele tem uma grande preocupação de falar da proteção para a construção de um Estado nacional, mas também de entender limitações para esse modelo, que se a gente vai botar proteções para sempre, a gente não vai expor a concorrência e vai dificultar o crescimento do mercado nacional. Suas teorias são muito discutidas dentro da economia, esse pensamento dele acaba sendo muito refletido na prática de quando a gente pensa em algumas políticas protecionistas. É muito difícil a gente pensar uma política sem o fim, né? Quando a gente fala de uma política de assistência social, políticas públicas em geral, a gente pensa num ciclo de vida dela e um momento que ela vai ser finalizada. Por exemplo, até se eu falo numa bolsa assistencial, a pessoa que vai receber um auxílio, a gente pensa num tempo, um escopo temporal. O auxílio emergencial que foi oferecido dentro da pandemia, né? Pessoas que ficaram devastadas, sem emprego, sem renda, e aí a gente pensa nele dentro do escopo temporal, do começo, meio e fim. Aí seria um argumento, não dá para estender isso para sempre, porque pode talvez prejudicar outros aspectos da economia. A gente segue, então, discutindo outros teóricos. Eu posso falar, então, de um teórico que falou muito sobre o papel do Estado na economia, que é o Karl Marx. Marx viveu de 1818 a 1883. O seu principal livro é O Capital, Crítica da Economia Política, e seu trabalho teve um forte impacto no mundo. Além dos debates na sociologia, na filosofia e na economia. Ele mudou a dinâmica econômica mundial, e podemos atribuir a sua teoria à forte oposição que o capitalismo enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial empobreceu muito o mundo e a gente teve várias críticas. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Bolchevique na Rússia, que vai gerar, né, o primeiro país marxista, comunista, e vai polarizar o mundo em duas partes, né, vai mudar o mundo para sempre. De um lado a gente vai ter o capitalismo, do outro lado o comunismo, tudo derivado do pensamento marxista. É bem difícil pensar em economia e não pensar em como estudar e entender isso, né? Para Marx, a riqueza está na produção de bens e serviços, que é uma ideia da teoria clássica, né? E se é o trabalhador que produz esses bens e serviços, aí já é uma ideia bem fortemente marxista, porque ao trabalhador cabe uma parcela tão pequena dos ganhos. Os seus debates trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionaram o surgimento da teoria neoclássica, que é a teoria que vai ser mais moderna. Hoje, até mesmo assim, eu sou clássica, é muito difícil alguém que defende realmente a teoria clássica. As pessoas se modernizaram, defendem mais um pensamento que a gente chama de neoclássico, que foi muito influenciado por esse debate com a teoria marxista.
A teoria neoclássica, então, que a gente está falando, é uma economia ainda ortodoxa, ou seja, a principal teoria do pensamento econômico, né? E discute o neoliberalismo econômico. O neo, né, é novo liberalismo, é uma versão mais atual do liberalismo. Para essa teoria, o indivíduo é racional e capaz de maximizar os seus objetivos. Então, ele age da forma de melhor atender o seu objetivo, toda vez que ele está em ação. Aí a gente vai ver, então, muitos modelos matemáticos sendo utilizados, e esses modelos sempre buscando encontrar pontos de equilíbrios para a gente achar aí a melhor taxa de juro, melhor nível de estímulo da economia. Então, são uma coisa bem estrita ao pensamento mais da aplicação da economia com modelos mais matemáticos. Para essa teoria, existe um sistema econômico competitivo que automaticamente tende para o equilíbrio. Há um nível pleno de emprego dos fatores de produção. A gente fala assim, que plenamente está sendo utilizado o trabalho, o capital, os fatores de produção como geral. A teoria neoclássica, então, não estuda o desemprego por si só. Ela acredita que o desemprego é uma questão estrutural momentânea, que não pode haver um desemprego a longo prazo, que ele não se explica. Aquele ali é o nível de emprego da sociedade, aquelas pessoas não estão efetivamente buscando uma alteração, né? É uma coisa assim, muito criticada ainda, principalmente a sua aplicação dentro das economias em desenvolvimento. Né? A gente vai ver que a teoria neoclássica ela foi muito empurrada. Depois do consenso de Washington, né, a gente trouxe, né, um composto por regras básicas para a teoria neoclássica, que foi formulado por economistas de instituições financeiras, e depois isso foi apertado no mundo inteiro, pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelo Tesouro Americano. O que aconteceu aí? O Consenso de Washington trouxe esse debate da teoria neoclássica e algumas regras foram formuladas sobre a abertura econômica dos países, sobre a inserção no mercado de capitais, sobre modernização para o liberalismo econômico mesmo. Isso aconteceu fortemente depois, assim, dos anos 90, começo dos anos 2000. E a gente vai ver o FMI e o Banco Mundial atuando muito no mundo nesse momento. E isso acabou sendo muito criticado, porque criou muita instabilidade internacional. A gente teve a crise dos tigres asiáticos, crise da Rússia, crise do Brasil, crise da Argentina. Uma série de crises da década de 90, depois que esse consenso de Washington foi fortemente empurrado. Hoje em dia a gente tem ganhadores de prêmio Nobel, economistas muito renomados, considerando que foi um erro empurrar tanto assim essa agenda liberal globalista. E hoje o papel do FMI, ele entende que é menos neoclássico, menos de empurrar propostas, né? Quando eu falo empurrar propostas, o que está acontecendo? Muitas vezes o país que se insere no mercado internacional, ele entra numa situação de dívida, ele deve para outro país, às vezes porque pegou algo emprestado ou porque está com um consumo muito maior do que a sua exportação. Para continuar no mercado internacional, o que os países fazem normalmente, o que o Brasil fez na década de 70, 80, é pegar empréstimos internacionais. Várias agências podem fazer empréstimos, né? Bancos privados, por exemplo, mas muitas vezes quando um país vai pegar empréstimo, ele pega empréstimo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial e com, às vezes, até o Tesouro Americano. Então, essas agências, eles promovem a liquidez no mundo, promovem o dinheiro para a circulação das economias. E acaba que muitas vezes, para fazer empréstimo, eles empurram uma agenda, empurram assim, uma ideia. Para sair esse empréstimo, você tem que fazer uma força para sair essa lei. Nem sempre isso é ruim, porque a gente tem algumas leis boas que surgiram depois de empurrões assim. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é a época do governo do Fernando Henrique Cardoso. E ela aconteceu na época que o Brasil pegou o empréstimo do FMI. E ele pediu esse empréstimo e foi passada essa recomendação. Olha, para sair esse empréstimo tem que sair uma lei para melhorar a responsabilidade dos gestores, de uma gestão para outra. Né? Mas assim, algumas outras mudanças foram feitas, principalmente no mercado de capitais, né, de investimento em bolsas, aceitando investimentos estrangeiros, que muitas vezes trouxe instabilidades para as economias do mundo. Detalhes sobre isso está nesse livro que eu indico aqui nesse slide. É um livro maravilhoso, um livro curto, uma linguagem aberta, muito simples, né? Vou ler o parágrafo, tá? Ele levou o liberalismo econômico para vários países do mundo, muitas vezes condicionando ajuda financeira à adoção de políticas neoliberais. Para entender mais sobre o assunto, leia o livro A Globalização e Seus Malefícios, de Joseph Stiglitz. Stiglitz é um economista que está vivo, que está discutindo economia. De vez em quando ele publica alguma coisa sobre o Brasil, sobre a Argentina. Às vezes a Folha de São Paulo publica alguma coisa dele. Ele escreve para um jornal americano muito influente, que é o The Economist. E ele tem esse livro que fala sobre a globalização, ele fala do Brasil, fala de outros países. É um livro muito legal, curtinho, que dá para você ler num fôlego aí de 100 e poucas páginas, 200 páginas no máximo.
E ele faz essa abordagem de como que, às vezes, uma teoria neoliberal sendo aplicada para várias realidades diferentes acaba não facilitando o crescimento econômico. Tá? Seguindo nessa ordem de indicações, tem um outro livro do Chong, né, que é outro economista, dessa vez asiático, que ele, americano, né, mas morou na Ásia, esse Chutando a Escada, que ele fala um pouco sobre como os países mais modernos, mais defensores do modelo neoliberal, cresceram muitas vezes por ideias protecionistas, mas que depois chutaram a escada, né? Chutaram realmente a possibilidade de crescimento dos outros países ao defender o fim das proteções nacionais ao crescimento econômico. Então, esse é um livro também mais contemporâneo, bem atual, que vai discutir o papel dessas políticas mais nacionais na defesa da industrialização, principalmente dos países. Então, fica essas duas recomendações de leitura. Sobre isso eu falo no nosso material complementar, né, dessa disciplina. E agora eu sigo. Quando a gente está falando então de pensamento econômico, é muito difícil não falar do Keynes. Keynes é um economista que é britânico, nasceu em 1883 e viveu até 46. Esse período aqui é muito relevante porque existe a crise econômica mundial de 1929, onde ele já era um economista muito atuante, e a Segunda Guerra Mundial, que ele também vai atuar nessa época da Segunda Guerra Mundial. Então ele vive um período histórico muito relevante no mundo. E dentro dessas conturbadas realidades do seu tempo, ele publica um livro muito importante, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Esse livro é uma bíblia para a atuação estatal no mundo contemporâneo. É muito difícil pensar em alguma escola que não pensa no pensamento keynesiano para falar da atuação do Estado. Até a teoria mais clássica hoje em dia considera alguma coisa do pensamento keynesiano para alterar a sua forma de entender o mundo neoclássico, mas também existe a teoria keynesiana por si só. Ele fala sobre as crises mundiais, fala sobre a crise de superprodução, né? A crise de 29 foi uma crise quando os Estados Unidos produziu mais do que o mundo foi capaz de consumir, e fala que isso é natural do capitalismo, para eles vai acontecer várias outras vezes, porque as pessoas vão ficando muito otimistas com o crescimento econômico e vão inventando mais investimentos, mais produção, até um ponto que a sociedade não consegue consumir e começa a acontecer um excesso de produção. E ele fala, então, que essas crises são geradas pelo próprio sistema capitalista. E que para a gente compreender assim, a vida dentro do sistema capitalista, a gente precisa entender um protocolo de ação de como o Estado deve atuar quando uma crise acontecer. No mundo das teorias neoclássicas, as crises não fazem parte do modelo. A crise é uma explicação por fora. Aconteceu alguma coisa que deu errado e aconteceu uma crise. E aí não tem um protocolo de solução. A gente deixa as economias quebrarem, porque a crise não faz parte do modelo. E foi o que foi feito em 29. Em 1929, os Estados Unidos deixou muitas empresas quebrarem, muitas famílias quebrarem. Então, esse foi o motivo que a crise se prolongou por tantos anos, porque o Estado não ajudou a economia a sair da crise. Mas o Keynes veio com um protocolo. Ele fala, não, a gente não pode deixar isso acontecer. Quando a crise vem, ela vem num ciclo muito negativo. As pessoas perdem emprego no bairro, param de consumir na padaria, a padaria acaba falindo, gera mais desemprego ainda. E isso vai gerando uma bolha de crescimento negativo, muitas falências. Para ele, o Estado tem que intervir nesse momento e gerar um impulso positivo para o crescimento econômico. Então, o Estado tem que distribuir liquidez no momento da crise. Por exemplo, o auxílio emergencial é um exemplo, né, de como colocar liquidez, diminuir as taxas de juros para oferecer empréstimos para as empresas conseguirem se manter no momento de crise. Então, até mudar algumas regras para você conseguir aliviar um pouco o impacto sobre o emprego no momento da crise. E depois disso, o mundo mudou completamente. A gente teve uma grande crise econômica nos Estados Unidos em 2008, na época era o Barack Obama, o presidente, que pegou a bucha em seguida aí, né? E a gente vai ver que a solução que o Barack Obama apresentou dentro do modelo econômico americano é muito mais influenciada pelo que Keynes fala, que é muito mais intervenção estatal, liquidez naquele momento, conceder, assim, para a economia conseguir sair daquele momento da crise. Isso aí vai mudar realmente como o mundo encara a crise econômica, né? Vários momentos de crise agora vão ser encarados como um momento de atuação do Estado. O Brasil deu muito sorte em 29, que a gente, apesar de não ter alguém que tinha contato direto com o Keynes, né, que fala isso na teoria, nós tínhamos como presidente o Vargas, e o Vargas é um cara de muita visão econômica, e ele não vai deixar a economia brasileira falir. O Brasil está saindo de um processo de escravização, né? A escravidão está sendo encerrada no Brasil há poucos anos. Na crise de 29, tinha 40 anos que estava tendo a abolição da escravatura no Brasil.
E aí os trabalhos livres vão ser muito marcados pelas fazendas de café, vai ter então muitas pessoas apanhando café que são imigrantes, na verdade, que remunerados com salários de alguma forma. E o café começa a ter um excesso de produção, porque os Estados Unidos é um grande consumidor do café brasileiro e ele está em crise, para de consumir esse café. O que Vargas vai fazer? Ele compra a produção nacional, ele começa a fazer compras do excedente da produção e faz uma série de compras, cria armazéns, começa a armazenar esse café. Chega um momento que tem tanto café armazenado no Brasil que ele toca fogo nesse café. O Brasil vai ajudar a financiar o surgimento de alguns produtos, tipo a Nestlé fazendo café instantâneo, porque ele quer criar estratégias de como conservar o café por mais anos. E isso, assim, apesar de ser um gasto público, foi uma coisa que naquele momento foi importante, porque manteve alguns empresários. Toda vez que o Estado brasileiro comprava o café, ele pedia para o cafeicultor tirar os pés de café e plantar alguma outra coisa. E isso foi também positivo para a gente mudar um pouco o nosso cenário de produção, aumentar um pouco a nossa diversidade produtiva. E também foi importante para consolidar o trabalho, para a gente não gerar uma massa gigantesca de pessoas desempregadas no Brasil, o que gerou aí um suspiro dentro do mercado nacional naquele momento. Então é muito importante entender assim essas teorias, como elas influenciaram o mundo e como o Brasil teve uma experiência mais ou menos ao mesmo tempo, enquanto essa teoria estava sendo lançada, disso sendo aplicado na nossa realidade. Falando ainda da escola keynesiana, para Keynes, se não houver demanda bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção, devido ao entesouramento das poupanças, vai acontecer um momento de que essas poupanças vão gerar o excesso da produção. Esse tesouramento acontece principalmente quando os empresários deixam de consumir, deixam de investir para guardar o dinheiro nas formas mais líquidas. Ele recomenda, então, que o Estado intervenha na economia, dando incentivos para que a economia saia da crise. Para Keynes, esses incentivos têm que ser pontuais e têm que ser retirados depois, para que o Estado volte a ter dinamismo, para ele poder incentivar de novo num outro momento de crise. Bom, esses foram os principais pensadores que eu trouxe para vocês, para a gente discutir nessa aula de hoje, abordando essa questão de como o Estado pode atuar na economia. A gente vai ter pensadores mais contemporâneos que vão dar algumas contribuições de economia institucional, vão falar sobre falhas de mercado, sobre algumas atuações do Estado, e nós vamos ver isso nos próximos conteúdos. Nós encerramos aqui a unidade 2 e eu aguardo vocês na unidade número 3. Educação à distância, mudando realidades.